Eu só queria fechar aquela pergunta sobre a Europa, se a economia lá pode ter problema, mas a inflação já está tão baixa lá na Europa, não dá para fazer o caminho pelo corte de juros? Na Europa, corte de juros? Não, a gente tinha essa teoria. A gente tem uma coisa meio de Cassandra de vez em quando lá na Quiné, né? Que a gente fala algumas coisas e, por exemplo, juros a gente acertou esse ano, tá? Juros a gente acertou. E quando eu falo que erro, eu gosto de dizer o erro, dizer porque é uma filosofia meio estoica que a gente tem lá. Inclusive a nossa carta de dezembro vai ser sobre estoicismo. Mas é uma coisa meio estoica. A gente se bate realmente quando a gente erra, tem um autoflagelo ali para que você engrandeça e possa ver a luz depois de se autoflagelar, né? Mas quando a gente acerta, tá? E a gente também gosta, você tem que se dar um pouco crédito. A gente escreveu há bastante tempo, a gente tem essa visão de que o ECB cortaria primeiro, porque a inflação ia convergir muito mais rápido e a visão era simples, tá? Eu não vi isso escrito por outras pessoas, até no seu site, mas a gente tinha feito cálculo. A inflação da Europa ela é muito mais focada em bens do que a inflação americana. E quando a gente botava nos números, a gente via que a inflação europeia foi muito mais agressiva no caminho para cima por causa de bens, né? E ela ia ser muito mais agressiva para baixo por causa de bens. E está acontecendo agora. É um motivo óbvio, né? Início e fim da pandemia, né? Início e fim da pandemia e o fato de que a composição do teu índice inflacionário faz muito diferença. A inflação não é um ente único e calculado equalmente em país. É um aglomerado de dados. É um aglomerado de dados e que varia de país a país, né, como o que é usado naquela cesta. Você fez né? o paralelo? Então, o US é muito mais serviço. Muito mais serviço. E a Europa era muito mais bens. Daí a gente disse assim, cara, vai convergir mais rápido. E realmente tem convergido mais rápido. E os dados econômicos são ruins. Olha só, não é nem assim dizer assim, os dados econômicos são ruins. É que a Europa trabalha mais perto do zero, né? Não tem muito crescimento econômico ali. Não tem muito dinamismo. Então ela trabalha mais perto do zero. É o Rio de Janeiro? Quando você está perto... É o Rio de Janeiro. A Europa é o Rio de Janeiro. Eu sou carioca ele também, mas eu estou aqui há muito mais tempo. Posso sacanear. Não, mas não precisa sacanear. O Rio não é nem sacanear nesse sentido. Quando o private banker vai no Rio, ele vai tentar roubar o cliente do outro private banker, porque ninguém mais ficou rico. Então é dinheiro antigo, né? É isso aí. Né? É isso aí. O Rio de Janeiro é aquela coisa troca de... rouba montinho, né? Você troca de mão, mas eu tenho esse desafeto aí. Desafeto não, né? É uma constatação em que os apartamentos nas melhores áreas do Rio de Janeiro, em real, custam o mesmo valor que custavam 10 anos atrás, real por real. Sim. Quer dizer, caíram em dólar 70%, 66% mais ou menos em dólar. Porque o dólar era 1,60 em 2012, né? Você está com o dólar hoje a 5 mais ou menos, e esse tempo todo o preço das melhores properties no Rio de Janeiro é o mesmo preço de 2012. Tá? Então você vê que realmente não teve crescimento econômico. A Europa é uma coisa mais ou menos dessa natureza. Você não tem muito crescimento econômico e você trabalha mais perto do zero. E além do mais, o que você tem? Você tem contração fiscal na Europa no que vem. Sim. Você teve toda aquela bonança fiscal por causa do gás, né? Entrou muito dinheiro do governo, esse dinheiro sai e o crédito na Europa está horroroso. Se você olhar os dados de crédito das surveys do ECB, eu ia pontuar isso. Estão horrorosos. Então, crédito ruim, você tem fiscal ruim, você tem uma geografia que trabalhava a juro negativo, agora está trabalhando a juro positivo real. Até a Alemanha está apanhando. Até a Alemanha está apanhando, não está apanhando pouco não. Né? Não, apanhando muito. Então vai cortar, eu acho que esse Só que o mercado estima, hoje, expectativa de mercado embutida no preço dos futuros, né? 130 bips de queda. É muito pouco. E aí você começa a ver que as pessoas estão olhando para o que está projetado, diz assim, então o euro vai, eu vi hoje de um bancão, sell-side, né? O euro vai se valorizar contra o dólar no ano que vem. Eu acho até risível. Acho que a chance é... Exatamente. A gente tem a visão contrária. Né? A gente tem a visão de que ele corta, porque, na verdade, tipo assim, nesse ciclo de corte, se você olhar os cortes across countries, né, developed countries, está muito parecido o que cada um corta. Né? E a gente acha que não é assim, a gente acha que vai ter diferenciação. Alguns vão cortar mais, menos. Você bota quase a mesma precificação para o US e para a Europa no ano que vem de corte de juros, a probabilidade é que a Europa corte mais. E cortando mais. Parece o Japão está melhor, né? Acho que é a primeira vez em 40 anos, né? Não, o Japão, sim, economicamente se diz. Veio inflação, para eles foi uma benção, né? Porque já não viu inflação há 40 anos. Eu gosto do Japão, cara. O problema do Japão é que não tem japonês mais, né? Aí é uma coisa complicada. Quando eu tinha ali nos livros de história,
No livro de geografia, quando eu tinha ali 10 anos, o Japão tinha 122 milhões de pessoas, 121, o Brasil tinha 122. Daí eu dizia assim, poxa, mas como é que essa ilha é desse tamanho, né? Tem a mesma quantidade de gente desse país desse tamanho, Densidade né? Daí absurda. fast forward, aí se eu fechasse o olho e abrisse de novo, o Brasil tem 215, 10, mais ou menos, e o Japão tem 110 no momento. Quer dizer, demografia é destino, cara. Não tem como fazer uma economia pujante, fantástica, se falta gente, né, cara? Vide a Rússia, né? A Rússia já estava ruim antes da guerra, depois da guerra não vai sobrar russo, cara. É difícil, né? Vamos ter que lotear aquilo ali e ver como é que a gente vai cuidar daqui, pelo menos das terras férteis que tem ali. Não tenho dúvida. Na plantação de trigo e milho ali.